Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, né? 1º de setembro, mês novo, semana nova e um dia novinho para a gente escrever a nossa história, né? De forma certa, de forma diferente, né? Muitas vezes a gente erra lá atrás, mas todos os dias temos a oportunidade de mudarmos, né? Mas antes, a gente vai falar um pouquinho sobre esse mês de setembro, né? É um mês que é dedicado à palavra de Deus, dedicado à Bíblia, né? É um mês que todos os dias se pede, né? A igreja pede que a gente medite, ou seja, não é só durante esse mês. O mês, não é? Como é que se diz? Uma lembrança que a gente precisa se dedicar à palavra de Deus todos os dias. Então existe o mês da Bíblia, o mês de setembro, né? Então a gente vê aí as igrejas pede que os fiéis, pelo menos, leia um salmo todos os dias, porque sabemos que muitos não são aptos a estar com a palavra de Deus, né? Ter esse relacionamento, essa intimidade com a palavra de Deus. Na maioria das vezes, existe mais pessoas que não têm essa intimidade do que as que têm, né? Então, a gente lembra na escolinha, né? Quando a gente era pequenininho, que a gente ia à escola, quando chegava o mês da Bíblia, o que acontecia? Mandava fazer, vamos fazer um trabalho sobre a Bíblia. Aí a gente pegava aquelas cartolinas, desenhava uma Bíblia, né? E eu me recordo que a gente saía ali com aquele trabalho debaixo do braço com o maior orgulho, né? Porque cada um é curioso para saber como ia ficar o do colega, tal. E ali, quando a gente recebia um 10, né? A gente ficava feliz. Mas a gente não sabia a dimensão, né, do que era aquele livro que a gente desenhava. A gente não sabia a dimensão do que existia ali, né? Com o tempo a gente vai crescendo e a gente continua sem saber. A gente continua sem querer abrir, sem querer ler, sem querer ter uma intimidade, né? E a palavra de Deus, ela é o centro da nossa vida, principalmente da vida das pessoas que querem mudar, né? Que já estão cansados dessa vida do mundo que não encontrou nada até hoje, né? Quando a gente entende que a palavra de Deus ela não é só para ser lida durante um mês, por quê? Porque o mês é dedicado a ela. Não, ela tem que vir para a minha vida, em primeiro lugar, quando o meu coração se abre a querer entender. Porque quando eu entendo, né, eu passo a amar a Jesus Cristo verdadeiramente. É diferente quando a gente diz que ama, né, e a gente não obedece. Né? Quando a gente ama, a gente obedece. Não é assim? Então, para ele, para Jesus, só vale o nosso amor se a gente obedecer a ele. E essas obediências a gente encontra aqui, na palavra de Deus. Né? Eu confesso que eu demorei muito tempo para encontrar esse tesouro aqui. Né? Muito tempo. Mas quando o encontrei, eu encontrei tudo na minha vida. Toda a minha riqueza, ela está aqui. Ela está aqui. Né? Porque através daqui é que eu comecei a aprender a caminhar conforme a vontade de Deus, conforme a vontade dele. Né? A gente cai, a gente muitas vezes se desvia, mas a gente tem consciência de que a gente está fazendo errado. Por quê? Porque a gente trouxe para a nossa vida a palavra de Deus. A gente precisa, não é, trazer essa prática de lermos a Bíblia todos os dias, um pouquinho. Seja uma leitura diária, que você vai ler ali, começando de Gênesis, vai entendendo ali, mas existe o Evangelho,
de Jesus Cristo, que é no Novo Testamento, que é esse que a gente medita todos os dias, onde a gente tira lições, não é? Aprendizado que ele ensinou aos seus discípulos, né? Lá atrás, e a gente traz para a nossa vida e a gente vai colocando em prática, né? É uma prática que a gente precisa trazer para a nossa vida. A gente precisa deixar de colocar a Bíblia, né, como um livro de cabeceira que fica enfeitando ali o nosso quarto no Salmo, muitas vezes no Salmo 23, naquele Salmo 90, né? Na nossa sala. A minha Bíblia viveu muito tempo aberta na minha estante, né? Mas eu só fazia chegar junto para limpar. Mas eu nunca tive coragem nem vontade de estar lendo a Bíblia, né? Já faz isso há 22 anos para trás. Já faz 22 anos que eu trouxe esse livro para minha vida. Essa palavra de Deus para minha vida. Mesmo com quedas, mesmo a gente se desviando, a gente tendo a aridez espiritual, né? Que a gente, geralmente a gente para, a gente não quer ler, a gente não quer ir à igreja, a gente não quer. Temos esses momentos também. Mesmo assim, a gente tem a consciência de que ali está o tesouro, que é a palavra de Deus. Então, eu preciso trazer para a minha vida essa prática. Assim como eu tenho a minha alimentação, né? As 3 refeições. A gente não lembra, né, de fazer o nosso almoço, a gente não lembra de fazer a janta. Ah, tá na hora da janta, vou fazer a janta. Tá na hora de fazer o almoço. Tá na hora de ler a minha palavra. A palavra de Deus, ela precisa estar presente na minha casa, na minha família, na minha vida, não é? Eu preciso todos os dias abrir um salmo e trazer ele como oração para a minha vida, mesmo que eu não seja uma pessoa apta a estar orando. Eu não sei orar, Maria. Abra um salmo e leia o salmo. Isso já é uma oração. Então, você fazendo isso todos os dias, né, você já começa a sentir ali a vontade de aprender o que Jesus deixou para nós. E a gente precisa aprender as coisas que Jesus quer para que a gente possa alcançar a vida eterna. A gente possa alcançar aquele lugar que Ele guardou para nós. Né? No céu existe um lugar para cada um de nós, mas a gente precisa fazer conforme a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos pede. Amém? Então vamos começar a praticar a partir de hoje essa palavra de Deus. Ler um salmo todos os dias, por exemplo. Procurar a liturgia do dia, a liturgia da palavra na internet, seja lá onde for, e meditar, trazer para a nossa vida. Isso que a gente faz aqui. Medita o Evangelho e procura fazer na nossa vida para fazer a vontade de Deus. Amém? Um bom dia para vocês e vamos ao nosso Evangelho de hoje.